Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Português. E a aula de hoje é sobre as palavras homônimas e parônimas. E antes da gente continuar, se você puder, dá aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. A gente está começando agora, você sabe como é, né? Muito bem, esse é um tema que cai no vestibular, que cai nas provas oficiais e que às vezes acaba nos confundindo quando a gente vai fazer uma redação, vai escrever um texto, etc. As palavras homônimas e parônimas, na verdade, é quando a gente mexe com o sentido dela. Sabe quando tem mais de uma palavra parecida e a gente não sabe se tem o mesmo significado? Então, vamos começar por aquelas chamadas de palavras homônimas, os homônimos, né? Homo, de o mesmo, nominus, né? O nimus no final, de nome. Então, o mesmo nome. Aqui a gente está falando daquelas palavrinhas que que são muito iguais em algum aspecto, não em tudo. E, é claro, não são iguais no sentido. Então, palavras iguais na pronúncia ou na escrita, mas têm sentidos diferentes. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, a palavra concerto com S e a palavra concerto com C. A gente pronuncia exatamente igual, concerto. No entanto, o concerto com S é de consertar, de reparar, né? Você que conserta aí o micro-ondas, o ar-condicionado e etc. Leva o seu carro no concerto. Já o concerto com C é um concerto musical, uma apresentação artística. Veja, são diferentes no sentido e elas não são realmente iguais, né, na escrita, só na pronúncia. Nesse caso, elas são chamadas de homônimas homófonas, o mesmo som. Homônima, homófona. Muito bem. Isso vale também para as palavras senso. Senso com S e senso com C no início da palavra. A palavra senso com S, de sensibilidade, né? De bom senso, de sentir. Enquanto que a palavra senso com C vem é prima do recenseamento, a pesquisa. Então, nós vamos passar por um censo organizado pelo governo, uma pesquisa, ou você precisa ter bom senso. São palavras diferentes, mas a pronúncia é igualzinha. Então, elas são homônimas e são homófonas. Aí a gente tem aquelas palavras que são iguaizinhas na escrita, por isso homógrafar. Grafaz de grafia, a mesma grafia. Mas olha que interessante, elas não são iguais no som. Como assim? Vem ver esses exemplos. Colher, do verbo, eu vou colher uma fruta, você precisa colher o alface. E colher, do instrumento, primo do garfo. Colher e colher. Mas na hora que a gente vê escrito, não dá a impressão que é a mesma palavra? Não é. Almoço e almoço. A primeira, eu almoço, com o aberto, é do verbo almoçar. Eu faço essa refeição. Já almoço é o substantivo, é o nome da refeição. Olha, o almoço foi servido. O almoço vai estar pronto em alguns minutos. Veja que elas também não são pronunciadas iguais, mas são escritas iguaizinhas. E para saber qual é uma, qual é a outra? Aí você vai precisar ler a frase toda, né? Ver o contexto em que essa frase está escrita para identificar se é uma ou outra. E, é claro, nós temos também os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? É quando uma palavra é igualzinha na grafia e na pronúncia, ou seja, é a mesma palavra. Mas ela tem sentidos diferentes também. Exemplo, cedo e cedo. Cedo de não ser tarde, o advérbio que indica um tempo, né? Você vai vir cedo, vamos almoçar cedo, vamos sair cedo. E também tem do verbo ceder, que é deixar, que é permitir, né? Eu sempre cedo e ele não. Eu sempre acabo abrindo mão e ele não. Do verbo ceder. Manga, a fruta, delícia, e manga da camisa, né? Eu colhi a manga e, nossa, sua manga está toda suja. Então, são palavras que são escritas e pronunciadas iguais, mas têm sentidos muito diferentes. De novo, como é que a gente faz para identificar? Pelo contexto. Casa e carro.
casa, moradia, a minha casa foi construída há 2 anos e ele se casa amanhã, do verbo casar, casamento. Então, como fazer para diferenciar? Só pelo contexto. Vamos continuar? Vamos a alguns outros exemplos? Vamos lá. Então, olha só, a palavra ascender e ascender. Tem gente que diz assim, mas ascender de subir, você pronuncia bem esse SC, né? Há controvérsias. Então, ascender de colocar luz, de colocar fogo, e ascender de ascensão, que é subir, elevar-se. O extrato e extrato. A gente pronuncia igual. O extrato, que é a camada, por exemplo, a estratosfera, e o extrato, que é do verbo extrair, que é retirar, né, alguma coisa, como extrair o dente. Espiar e espiar. A gente tem o espiar lá em cima com S, que dá origem ao espião, aquele que vê, aquele que observa, e a gente tem o espiar de reparar falta, como na frase a expiação dos pecados. A gente tem também a dupla taxar e taxar. Taxar com CH, né, que é atribuir um defeito, ele me taxou de irresponsável. E o taxar de colocar taxa, né? Fixar uma taxa, tá? E depois as palavras parônimas. A palavra parônima, como o próprio nome diz, não é mais homo, é paro, de parecida. Elas, portanto, elas são quase iguais, elas não são iguais em nenhum aspecto. Então, nem na escrita, elas são quase iguais na pronúncia, mas não são iguais, e também não são iguais no sentido. Mesmo assim, a gente acaba confundindo porque são parecidas, né? Não são semelhantes, não são iguais. Olha alguns exemplos. O absolver, de absolvição, né? Inocentar, retirar a culpa, e o absorver, que vem aí, que deriva aí a palavra absorvente, que é de sorver, né, de assimilar, de consumir um líquido, por exemplo. O retificar e o ratificar, que a gente usa muito no meio administrativo, e é preciso tomar cuidado, porque retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Então, imagina você receber um e-mail, olha, eu preciso que você ratifique aquela informação, aí você vai lá e corrige, né? Comprimento e cumprimento, com U, lembrando que é a saudação. E aí, tudo bem, você está cumprimentando alguém. Já o comprimento é o tamanho, o comprimento do seu tamanho, do seu cabelo. Quer que eu tire um pouco mais no comprimento? E assim por diante, tá? Também são parecidas, mas não são iguais. Pluvial e fluvial. Ninguém usa mais essas expressões. A gente usa sim, você ainda pode lidar muito com ela em reportagens e outros tipos de texto, mesmo que você não use no seu dia a dia. Aí lembrando que o pluvial com P é referente à chuva, né? Nossa, nós tivemos um aumento das águas pluviais. E fluvial é referente aos rios. Olha, as águas fluviais aumentaram de nível, que bom. Então, precisa tomar cuidado. Sede e sede, né? O sede de ter vontade de beber, e o ceder, né? Que é o de abrir mão de algo, o nosso verbo ceder aí de volta. Depois a gente tem outras palavras que são bem interessantes. Olha, arrear e arriar. Arrear é colocar arreios, colocar limites, né? Enquanto que arriar é baixar, deixar cair. Você já deve ter ouvido a frase, ele arriou as calças, ele deixou as calças caírem, né? Eminente e iminente. Eminente de vossa eminência, de elevado, de superior. Enquanto que iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Olha, o calor é iminente, vai vir o sol, né? Flagrante e fragrante. O flagrante é aquilo que está evidente, aquilo que você pegou no flagra, você tem evidências para, enquanto que fragrante, de fragrância, tem a ver com o cheiro, né? O perfume. Mandado e mandato. Enquanto mandado é uma ordem judicial, como ele recebeu um mandado de despejo, mandato é um cargo político, né? Então, o presidente tem um mandato de 4 anos, e assim por diante.
E aí, gostou das dicas? Gostou de saber a diferença entre as palavras homônimas e parônimas e conhecer algumas? Então deixa aqui nos comentários que outras palavras desse grupo você já teve dificuldade ou já passou algum apuro por usar uma no lugar da outra. Grande abraço e até a próxima!